Atos dos Apóstolos 16, versículo 11, que nos diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora, versículo 19 ao 34. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podeis sentar, amados. Amados irmãos, amada igreja, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: 2 conversões, 2 batismos. Vou repetir: 2 conversões, 2 batismos. Esse texto que nós acabamos de ler, amados, encontramos 2 narrativas de conversões.
A primeira de uma mulher e depois de um homem. A primeira, uma mulher, como diz as Escrituras, uma mulher piedosa, temente a Deus. Mas este homem, podemos ver aqui que era um carrasco. Uma era frequentadora da reunião de oração, e o outro era um carcereiro que era acostumado a açoitar e prender prisioneiros. O nome dessa mulher, a primeira conversão que nós podemos ver aqui no texto, era chamada de Lídia. E podemos assim dizer que Lídia representa todas aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas de boa moral, mas que ainda não receberam o dom da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ela era temente a Deus, mas ainda não era convertida. Isto nos ensina que não basta estar frequentando uma reunião de oração, devemos sim frequentar. Não basta apenas ler a Bíblia Sagrada, mas sim somos totalmente dependentes da ação divina na vida de todos nós que somos pecadores. Precisamos nascer de novo. O próprio Jesus Cristo, lá em João 3,3, ele diz que, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nascer de novo, amados, é a verdadeira conversão que Deus requer de cada um de nós. E esta fala lá em João 3, Jesus falou sobre o novo nascimento a um homem religioso que era mestre da lei, mas ainda não tinha nascido de novo. Ele era doutor da lei, religioso e mestre, mas ainda não tinha uma verdadeira conversão da sua alma. Amados irmãos, da mesma forma aconteceu com Lídia. O texto nos diz aqui que Deus abriu o coração de Lídia, ela ouviu as palavras de Paulo e compreendeu o chamado da salvação. Isso nos mostra que Deus age abrindo o entendimento de todos nós que somos pecadores, aqueles que estão ouvindo a mensagem da salvação, e a nossa parte é ouvirmos e entender o chamado que Deus nos faz pelo seu santo Evangelho. Esta é a primeira conversão de uma mulher chamada Lídia. Mas também o texto que nós lemos, o segundo texto, mostra um homem que era um carcereiro. E assim como Lídia representa aquelas pessoas que são tementes a Deus, religiosas, tem uma boa, moralmente também dá exemplos. Aqui nós temos o carcereiro de Filipos, que representa as pessoas mais improváveis que aos nossos olhos possam serem convertidas. Pessoas que talvez nunca frequentaram um templo, uma igreja, uma reunião de oração. O carcereiro, como nós podemos ver aqui, era uma pessoa acostumada com a violência e a brutalidade.
Fazia parte do seu ofício açoitar aqueles que estavam presos sob os seus cuidados. No entanto, este improvável carcereiro teve sua vida impactada por Deus por meio de 2 presos que estavam ali aos seus cuidados: Silas e Paulo. Diz o texto, amados, que nós lemos, depois de Paulo e Silas serem açoitados, creio que o carcereiro também estava o açoitando. Depois recebem ordem para levar Paulo e Silas, amarrá-los lá no tronco e ficarem presos ali amarrados. Mas diz o texto no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam os louvores e as orações de Paulo e Silas. E de repente, diz o texto, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Diz o texto também que naquele momento o carcereiro despertou do seu sono, pois estava dormindo, e achava que era o seu fim, ao ver todos os prisioneiros libertos. Mas ali era apenas o começo da obra de Deus na vida daquele carcereiro. E onde é que eu quero aplicar, amados, a mensagem desse texto que nós lemos nesta noite para as nossas vidas? Tendo este tema, 2 conversões e 2 batismos. Em primeiro lugar, destacamos a primeira lição para as nossas vidas: o local das 2 conversões. Versículo 13, a primeira conversão, que foi a de Lídia, foi num lugar de oração. Está aí no versículo 13. Saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Mas a do carcereiro, onde foi o lugar da sua conversão? Versículo 23 e o versículo 24 é que diz: e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amados irmãos, podemos ver aqui, a conversão de Lídia aconteceu num lugar favorável aos nossos olhos, um lugar onde todos estavam ali orando, em uma reunião de oração. Mas a conversão do carcereiro ocorreu em um lugar, aos nossos olhos, inapropriado, em um presídio. E o que é que nós podemos aprender? Amados, isso nos ensina que Deus não está limitado em apenas um lugar. Deus está disposto a salvar e habitar naqueles que têm um coração arrependido. As Escrituras nos dizem lá em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito em alto e santo lugar,
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É interessante, amados, que o texto nos mostra que Lídia buscava a Deus. Ela tinha anseio por Deus. Por isso ela estava ali numa reunião de oração, e Deus se manifestou a ela. E o que dizer do carcereiro? O carcereiro, por sua vez, não procurava a Deus, mas se encontrava à beira de um suicídio. Deus se revela a Lídia, mas Deus buscou aquele homem que era carcereiro, que não tinha nenhum anseio por ele. Alguém que aos nossos olhos era improvável, agora passou a fazer parte do povo de Deus. Amados, assim é o evangelho da graça de Deus. Deus converte pessoas que são tementes a Deus, que estão apenas ouvindo o evangelho, estão lendo as Escrituras, mas não são convertidas. Deus pode abrir o coração para entender o chamado do Evangelho, mas Deus também converte aqueles que aos nossos olhos são improváveis e que nunca serão convertidos, nunca entregarão suas vidas a Jesus. Isso nos mostra o ensinamento de Paulo na sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios 1, 26 a 29, que diz: Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amados, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é gracioso. Deus é o Deus de toda graça. Ele salva quem quer, onde quer e como Ele lhe apraz. Deus, pela sua providência, Ele teve que levar Paulo e Silas, encaminhar Paulo e Silas para aquela reunião de oração. E é interessante que Deus só abriu o coração de Lídia. Pela providência de Deus, Paulo e Silas tiveram que ser presos para estar ali preso, para que ele salvasse o carcereiro e toda a sua casa, como também Lídia e toda a sua casa. Aprendamos esta verdade, amados. Deus, Ele não está limitado a lugares para que possa salvar pecadores. Deus salva aquele que Ele já determinou desde os tempos eternos, e Deus há de chamá-los. Mas em segundo lugar, nós podemos ver
como Deus abriu o coração de Lídia e abriu o coração do carcereiro, para que pudessem entender o chamado. A de Lídia está aí no versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E o carcereiro, versículo 25 ao versículo 28. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amados irmãos, Deus abriu o coração de Lídia de forma calma e tranquila. O carcereiro, por sua vez, foi despertado do sono por meio de um terremoto. E o que isso tem a nos ensinar, amados? Há pessoas que são chamadas por Deus a ouvirem a mensagem do Evangelho, seja numa reunião de oração, seja no estudo bíblico doutrinário, seja no momento de evangelismo, momentos calmos. Mas o carcereiro aqui, a sua conversão, nos ensina que há pessoas que só se convertem depois de um terremoto que vai abalar toda a sua vida. Aqueles que não dão ouvido à voz suave de Deus, não buscam ouvir, entender a palavra do Senhor. Para estes, Deus, quando propõe no seu coração em salvar estes, Deus produz um terremoto, Deus pode causar um acidente, Deus pode trazer uma enfermidade, algo radical na sua vida, para que ele se chegue para o Deus vivo, o seu Criador. Eu recomendo a você que está ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e oro para você que não tomou a decisão, você que já ouviu tantas vezes o Evangelho lhe chamando para a salvação, é melhor, e creio eu, que Deus pode abrir o seu entendimento para que você entenda o chamado da salvação de forma calma, serena. Mas eu espero que você esteja ouvindo essa mensagem nesta noite, você que não tomou uma decisão, que você não espere um terremoto na sua vida, ou um acidente, ou uma enfermidade, ou qualquer outra coisa na sua vida. O texto nos ensina que o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, naquele local calmo e sereno, ele também abriu o coração lá do carcereiro. Então, Deus, podemos ver aqui, abriu o coração de Lídia, num local aberto,
no lugar calmo e tranquilo, mas também abriu o coração do carcereiro no momento de dificuldade, quando este já ia suicidar-se. Mas Deus, pela sua providência, como diz aqui o apóstolo Paulo, Paulo bradou em alta voz: Deus pode levar ou enviar a você, no momento de dificuldade, em que você talvez tente até tirar a sua vida, Deus pode enviar uma pessoa para falar das boas novas de salvação. Por isso, amados, nós entendemos, nós que pregamos a palavra de Deus, entendemos isto. Somos totalmente dependentes de Deus. O nosso dever é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E o restante é Deus quem faz a obra na vida do pecador. Pastor nenhum tem poder de abrir o coração, o entendimento de ninguém. É Deus quem abre o nosso entendimento, quem abriu o meu, o seu entendimento, para entendermos a mensagem de salvação. Nós que já somos cristãos. Mas também quero destacar outra verdade. O que Lídia e o carcereiro tiveram que reconhecer? Versículo 30 e o 31. Que diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, isto o carcereiro, que devo fazer para ser salvo? Versículo 31. Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tanto Lídia como o carcereiro tiveram que reconhecer que estavam perdidos e que, para serem salvos, precisavam crer no Senhor Jesus Cristo. Que farei para ser salvo? Tem tantas pessoas nos nossos dias que já ouviram o Evangelho, ou estão ouvindo o Evangelho, mas não têm a certeza ainda da sua salvação. Aqui Deus está falando na sua palavra nesta noite. Que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo. O carcereiro fez esta pergunta para Paulo e Silas e obteve a resposta mais importante da sua vida: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Certamente, nas palavras de Paulo também, Lídia lá teve que aprender que não há outro caminho senão Jesus Cristo. Certamente, Paulo e Silas, naquele momento de oração, pregou estas verdades também para Lídia. Amados, aqui vem uma grande lição para você que ainda não é um cristão, você que já ouviu a palavra da salvação e continua ainda sem entender, sem ter convicção da sua salvação. Não importa se você é religioso, se você diz: olha, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém, eu não bebo, eu não tenho vício nenhum, eu não faço mal a ninguém. Não basta ser religioso, você precisa crer para ser salvo.
a graça de Deus se manifesta para aqueles que reconhecem que estão perdidos, que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, para que possam ter a certeza da sua salvação. Há tantas pessoas que dizem religiosas, que são religiosas, que frequentam a igreja, mas se você for perguntar para ela, por que você diz que crer no Senhor Jesus Cristo? Eu creio porque Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Ele veio ao mundo, foi crucificado. Sim, Ele veio ao mundo, foi crucificado para quê? Para proporcionar salvação a mim e a você. Mas você tem que reconhecer que no estado em que você se encontra, sem Jesus Cristo na sua vida, você está perdido. Porque o próprio Jesus afirma, lá no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que está aqui nesta noite, creia em Jesus Cristo. Reconheça que você sem Ele, você está perdido. Não pense que porque você é uma pessoa aos seus olhos, uma pessoa certinha, boazinha, não faz mal a ninguém, mas dentro de você há uma natureza pecaminosa e você precisa nascer de novo. Você precisa crer para ser salvo. E em último lugar, nós vamos ver a transformação na vida de Lídia e na vida do carcereiro. Versículo 33 e 34 do texto diz, o 31 ao 34, melhor dizendo. Responderam-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Da mesma forma também foi Lídia, que está aí no versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E aí nos constrangeu a isso. Amados irmãos, Deus quando chama o pecador, Deus quando abre o entendimento do pecador, Deus quando lhe concede o novo nascimento, Deus dá prova de transformações reais em suas vidas. A última palavra de Deus, para aquele que ele abre o entendimento, transforma, lhe concede o novo nascimento, se a última palavra é transformação. Aquele carcereiro rude deixa agora de ser um carrasco e se torna um homem hospitaleiro. Aquele mesmo a quem ele açoitou, aquele mesmo a quem prendeu seus pés lá no tronco, vai lavar agora os vergões que ele próprio colocou ou formou nos pés dos apóstolos quando estavam presos os seus pés ali no tronco.
deixou de agir com crueldade e agora passa a agir com amor. Por isso que todo discípulo de Jesus Cristo, ele pode ter qualquer marca, mas a marca distintiva do discípulo de Jesus é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, disse Jesus Cristo. Eu fico olhando, amados, nos nossos dias. Tantas pessoas se intitulam de apóstolos nos nossos dias, né? Eu queria ver esses apóstolos dos nossos dias, eles estivessem no lugar de Paulo e Silas. Foram açoitados, foram colocados os pés lá nos troncos, por esse carcereiro. Deus abala a prisão, manda um terremoto. O carcereiro é despertado do sono e fica desesperado, a ponto de querer suicidar-se. E Paulo, vendo aquela cena, aquele que lhe maltratou, Paulo diz para o carcereiro: não faças tal coisa, nós estamos aqui. Agiu com amor. Hoje há cristãos, hoje há pastores, hoje há líderes espirituais que não gostam ou não aguentam nada. Não me toque. Não querem sofrer o dano. Mas nós que somos líderes, nós que somos cristãos, por mais que sejamos ofendidos, devemos agir com o amor. Hoje todo mundo tem direitos. É direito para isso, é direito para aquilo. Eu não posso ser ofendido. Eu vou procurar a justiça. Isso é atitude de pessoas que não foram transformadas pelo poder de Deus. Líderes religiosos, cristãos vivem discutindo na internet para demonstrarem quem é o maior, quem é o melhor. Mas aprendamos aqui, amados, o evangelho que eu creio, o evangelho que eu prego, é o evangelho da transformação. Deus transforma carcereiros rudes como este e os faz hospitaleiros para agirem agora com amor. Eu desconfio de pessoas que dizem que são transformadas, que dizem que são convertidas, mas não mudam suas atitudes. Continuam da mesma forma. Não muda o seu linguajar, não muda seu comportamento. Continuam mundanos. Seu linguajar é o mesmo do mundo. Eu tenho dúvida nessas conversões. Onde o poder do evangelho vai, a transformação. Aprendemos também aqui que a nossa conversão traz esperança para as nossas famílias. Foi o que experimentou tanto Lídia como o carcereiro de Filipos. Alegrou-se ele muito com os da sua casa por terem crido em Deus. Deus é maravilhoso, amados.
Deus, quando converte um numa família, é porque Deus tem um propósito. É para que sejamos luz. É para que façamos a diferença. Como é que está a nossa vida, amados? No meio daqueles nossos parentes, dos nossos familiares, que ainda não creram, que Deus ainda não lhes abriu o entendimento. O plano de Deus, amados, não é salvar apenas a cada um de nós, mas é salvar também as nossas famílias. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E hoje, você pode ser o primeiro da família e Deus está lhe chamando. Vá hoje até Jesus Cristo. Experimente a bênção da salvação. Fale para a sua família o que Jesus fez na sua vida. Diga a elas que Jesus libertou. Diga a elas que agora você experimenta a salvação eterna da sua alma. Mas estes dois aqui, Lídia e o carcereiro, deram provas de transformação, também ao serem o quê? Batizados. Testificando que agora eram servos do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, esta passagem bíblica, ela é maravilhosa. Podemos ver o poder de Deus. Podemos ver a graça de Deus. Podemos ver que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E finalizo dizendo o seguinte: não importa quem você é e de onde você vem. Não importa qual é a sua classe social. Não importa qual seja a sua cultura. Não importa se você é uma pessoa bonita aos olhos dos homens ou se acha uma pessoa feia. Não importa se você está nas mais profundas trevas espirituais. Uma coisa eu tenho certeza: se você estiver entendendo o chamado de Deus nesta noite, eu posso lhe dizer que Deus abriu a sua mente para você entender o chamado da salvação. E com certeza, se você está entendendo, certamente sua vida vai ser totalmente transformada. Ou se já não está sendo transformada neste momento. Venha a Jesus, o mesmo que abriu o caminho para Paulo pregar nas regiões ali, na cidade de Filipos. É o mesmo que abriu o coração de Lídia. É o mesmo que chamou para a conversão aquele carcereiro. E ele lhe chama também nesta noite. Se volte para Jesus. Creia na promessa do Evangelho. Porque esta palavra aqui, ela não falha. Ela vai se cumprir. O que nos chama para a salvação, Ele é fiel e verdadeiro. Jesus Cristo, a quem
devemos ir a Ele apressadamente, porque amanhã pode ser muito tarde. Talvez você que está ouvindo esta mensagem não tenha outra oportunidade como esta. Talvez daqui a alguns instantes Deus possa lhe chamar para a eternidade, tirar o sopro de vida que Ele tem lhe dado. O tempo é hoje e agora que você tem que ir a Cristo. Vá a Cristo. Corra para os pés de Cristo e clame: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Se arrependa dos seus pecados. Volte para o nosso Deus, que Ele é rico em perdoar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.